anatomia a serviço da ciência. O conhecimento da anatomia humana serviu de base para a criação de telas e esculturas famosas ao longo dos séculos. Nas aulas de anatomia na FMPFASE, o professor Henrique Vasconcelos faz o caminho inverso. Utiliza as obras de arte como elementos de apoio no caminho do aprendizado. Uma forma de dar mais leveza e um novo atrativo ao conteúdo e também de resgatar um pouquinho da história do ensino na área da saúde. A anatomia é um pouco árida, né, devido à presença do próprio cadáver, o odor do formol e de outras substâncias que são usadas no sistema de conservação. Nós utilizamos muito os livros de anatomia. Nós temos uma série, um acervo muito grande de livros de anatomia, principalmente bastante antigos, livros datados de 1800 e pouco, em que não se tinha na época foto, eram feitos desenhos quase artesanais, mas desenhos formidáveis, de uma precisão muito grande. E esses desenhos formaram a maior parte dos médicos, enfermeiros, dentistas, professores de educação física, etc., nutricionistas que estão por aí em cargos de direção ou dirigindo algumas instituições. Evidentemente que hoje nós temos obras mais novas, com mais recursos de imagem que podem ser utilizados para esclarecer as várias estruturas do corpo humano. Mas, basicamente, tudo começou com esses desenhos e essas estruturas desenhadas por esses artistas plásticos que na época desenhavam, porque os professores que davam as aulas, eles contratavam desenhistas profissionais, acervos de desenhistas profissionais, para poder fazer isso, desde a época de André Vesalius, em 1543, que ele publicou De Humani Corporis Fabrica, que foi o livro que determinou a modernização da anatomia, já que naquela época já foi feita uma mostra real das estruturas do corpo humano, o que antes não acontecia, que era feito em comparação a alguns animais, porque o corpo humano não podia ser dissecado até então. A razão básica desse trabalho foi justamente botar uma sementinha, isto é, mostrar que até na arte nós precisamos do conhecimento de anatomia. Se para o médico, o enfermeiro, o dentista e etc., das áreas de ciências da saúde, nós precisamos de um contexto anatômico seguro e preciso, imagina na arte, né? O que hoje um quadro como este que nós temos aqui, que custam milhões de dólares, se esses artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo, na hora de pintou a Capela Sistina, como é que ele poderia, se ele não tivesse uma noção anatômica, uma noção de proporção da anatomia para poder explicar isso, não é? Então eu acho que nós estamos desenvolvendo isso e a nossa ideia futura, dentro do possível, é fazer um estudo aqui, criar um setor onde nós possamos desenvolver mais esse setor, que nós estamos só colocando a semente agora. Os alunos sempre veem a anatomia crua, né? Aquele cadáver às vezes escuro, preparado com formol, né? Água e formol. Trazendo isso, começamos a usar a glicerina, os ácidos para clarear as peças, dar vida às peças, movimento a essas peças, né? Antes se via a anatomia como ela parada, morta realmente. Hoje não, ela tem vida, ela tem cor, ela tem aspecto, ela tem movimento, né? E foi um grande projeto do professor Henrique de trazer essa arte, a cultura, né, para esses alunos, que às vezes ficam tão estressados, estudando, né, vendo só anatomia, com provas, com avaliações, né? E o professor Henrique trouxe a ideia da cultura, né? Que ele é uma pessoa que historia muito, procura muito, gosta de trazer isso para os alunos nas palestras. Então nasceu esse projeto com os alunos e estávamos trazendo isso para dentro do laboratório, de preparar peças especiais para essa arte, né? De trazer a arte pintada com a arte da anatomia, da peça, do cadáver. Quem participa das aulas fica encantado com a forma leve e didática encontrada pelo professor para ensinar anatomia. Imagens que facilitam o aprendizado dos alunos. Mesmo se tratando de uma matéria complexa, é de extrema importância a gente entender como funciona as estruturas do corpo. E interessante que nessa aula a gente teve um contato com a arte e a gente pode perceber que a anatomia não está só no didático, não somente em chegar na sala e estar de contato com o corpo ou com algo do tipo. A gente vê que isso está
expresso de várias formas. E é bastante interessante porque eu pude observar que coisas que a gente está aprendendo hoje, a gente vê como determinados artistas representam isso em suas obras, de acordo com o que a gente salientou hoje no seminário. Foi como um complemento para o nosso aprendizado, foi bastante interessante e eu gostei muito. Me interesso também por me aprofundar mais nesse sentido da literatura e relacionar com os diversos campos que tem na anatomia. Foi uma maneira muito, assim, especial, porque a gente nunca tinha tido essa aula ainda misturando a arte com a anatomia. Eu achei muito interessante. Eu acho que a turma também achou bem interessante, pelo que eu pude perceber. A iniciativa foi abraçada pela disciplina de anatomia de todos os cursos da área de saúde da FMPFase, inclusive por aqueles que não contam com o professor Henrique Vasconcelos em sua grade curricular. Dessa forma, torna-se mais prazeroso até mesmo para o aluno. Entendeu? Aquela fala do aluno que vem aqui, eu tenho que estudar anatomia, eu tenho que me livrar dessa matéria logo no primeiro período. Não. Muitos alunos com isso têm retornado, têm procurado com outras ideias e está sendo assim, um sucesso para a gente. A gente está muito feliz com isso. Isso traz uma retratação muito grande em relação à aula e traz um conforto muito grande para o aluno, já que ele começa a perceber e acaba memorizando melhor as estruturas da anatomia quando ele tem uma correlação com a arte, com alguns quadros, com algumas histórias que são muito bem descritas pelo professor Henrique. O trabalho fica ainda mais completo com a participação do técnico de laboratório Rogério Diniz. Nas mãos dele, as peças anatômicas viram obras de arte, uma habilidade que ele aprendeu com o avô. Eu tive um início com 19 anos, né? Era uma anatomia mais crua. Estava aprendendo, é algo que vem do meu avô, Manuel Augusto Diniz, né? A técnica era dele, eu fui aprimorando, melhorando, né? Virei técnico primeiro para depois ser enfermeiro. Fiz minha faculdade dentro da instituição. E essa vida, esse diferencial das peças, fomos criando aos poucos. Eu fui desenvolvendo aos poucos, né? Porque ficava uma peça que quando você ia dissecar, ou você ia estudar, ou você ia trazer, né, um assunto, você às vezes via uma peça toda queimada, modificada, que não representava a realidade para o aluno. E quando você consegue fazer essa transformação de qualidade dessa peça, você fica mais encantado e os alunos junto com você. Porque eu comecei com isso com curso com a Sociedade Carioca de Ortopedia, que a gente precisava gerar movimento nas articulações. Joelho, quadril, tornozelo, punho. Esses profissionais já formados precisavam daquela peça com movimento. E eles ficavam extremamente empolgados quando a gente trazia esse movimento, a qualidade da cor da peça, dessa preparação, né? Então aí é uma continuação da arte. Eu acho que tudo tem arte. A anatomia é uma arte. O nosso corpo humano é uma arte, né? É algo incrível. A gente consegue botar um pouquinho de vida, né? Porque eu sempre digo que aqui não é a morte, aqui é o começo da vida. Aqui é o começo do preparo desse aluno que tem um sonho de cursar a área de saúde, né? Então, quando ele chega no laboratório, que ele vê aquelas peças, aquelas pessoas que já andaram, que já viveram ali, ele acha que é um objeto de estudo, um cadáver sem vida, sem nada a ajudar ele nesse estudo. E quando a gente consegue preparar isso diferente, consegue demonstrar para esse aluno que é o início da vida, é ali que ele vai aprender, é ali que ele vai tirar as dúvidas dele, né? Tudo está ali para ele estudar, né? Então a gente traz essa modificação, essa qualidade. Essa peça fica mais bonita, essa peça fica menos agressiva, um formol em pequenas quantidades. Nós fazemos voluntariamente uma apresentação que eu falo às vezes, ou os alunos preparam algum tema e também falam relativos a isso. Porque começa a se ver com os alunos que eles começam a associar essas imagens de quadros, esculturas, etc., para a anatomia, quer dizer, há uma relação. Isso ajuda a memorizar, ajuda a entender certas coisas e algumas doenças são retratadas muito bem através das obras de arte. Então nós podemos, através dessas obras de arte, mostrar não só esse contexto anatômico básico, como a aplicação disso na identificação, no diagnóstico de algumas doenças que já são identificadas em quadros clássicos bem antigos, de 1400 e pouco, 1500 e pouco e por aí afora. Então eu acho que o retorno disso está aparecendo. Eu não posso lhe dizer que seja um retorno enorme, uma quantidade muito grande, mas nós já sentimos uma certa sensibilidade dos alunos em relação a isso.